Espero que tenhamos um início de noite abençoado, que a palavra de Deus fale ao nosso coração. As crianças já podem também participar do culto infantil preparado especialmente por elas hoje com a Maria. Então, enquanto as crianças se retiram, eu gostaria que vocês já fossem pensando nos próximos 3 domingos, porque a partir de hoje nós estamos entrando no processo, terminando o ano de 2012, como está mostrando o nosso slide, nos preparando para entrar no ano de 2013, e queremos, através dessas 4 mensagens, fazer uma avaliação e, sem dúvida alguma, preparar nosso coração desde já para algumas mudanças para o novo ano. E eu queria que você acompanhasse a leitura bíblica que nós temos hoje. Que é esse texto de Atos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Eu estou usando a Nova Versão Internacional, por isso que eu coloquei a leitura aqui no slide. E assim diz a palavra de Deus: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós estamos falando aqui de um contexto de festa, e essa festa ocorria na cidade de Jerusalém, conhecida como a Festa das Semanas. E essa festa, ela tinha início exatamente 50 dias depois da Páscoa, e era uma das festas mais importantes no calendário judaico. E é interessante nós notarmos dentro desse contexto que o Senhor Jesus, na sua ascensão, ele deixou uma igreja pronta, preparada, composta de pelo menos 120 pessoas. E essas 120 pessoas estavam nessa cidade, diz o texto de Atos capítulo 1, que eles estavam reunidos num cenáculo e eles estavam aguardando ansiosamente, tanto pela festa, como também pela promessa do Espírito Santo que fora feita pelo Senhor Jesus, conforme nós vimos em Atos 1:8, quando Jesus disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Um aspecto importante dessa festa é que ela atraía muita gente. Só para vocês terem uma ideia, são 15 nações diferentes estavam representadas em Jerusalém. Então imagine como essa cidade estava abarrotada de gente. E que quando do ocorrido da descida do Espírito Santo, dentre todo o acontecido sobrenatural, não apenas o vento impetuoso que estava presente, não apenas no cenáculo, mas também entre toda a multidão que estava reunida fora dele, aquelas pessoas, aqueles 120, receberam essa manifestação especial do Espírito e começaram a falar em línguas. Só que quando você estuda a palavra de Deus, você vai observar que esses galileus, rudes, homens e mulheres, eles estavam falando a linguagem, a língua daqueles que estavam representando as nações. Não era uma língua tão somente estranha, mas era uma oportunidade que Deus estava dando através da manifestação do Espírito Santo para que outras nações pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Portanto, esse foi um fator importantíssimo quando da manifestação do Espírito Santo. Outras pessoas de nações diferentes, estrangeiras, começaram a ouvir o Evangelho através da mensagem do apóstolo Pedro. E é interessante que foi aí que Pedro então prega a sua primeira mensagem, e o contexto é interessante porque na mensagem de Pedro, Pedro vai falar para essas pessoas que estavam olhando, principalmente os discípulos do Senhor Jesus, dizendo que os discípulos, ao falarem esse tipo de língua, estavam bêbados. E Pedro então na sua mensagem ele diz no versículo 15, que é o contexto, ele diz: essas pessoas não estão embriagadas como vocês estão dizendo, porque ainda são 9 horas da manhã, na sua versão diz a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. E numa festa como essa, um judeu, ele ficava sempre em jejum, principalmente nesse horário. Portanto, Pedro diz para a multidão que estava ouvindo: essas pessoas estão sóbrias. Pedro também diz na sua mensagem que essas pessoas, tanto eles que faziam parte da nação judaica, quanto aqueles que representavam as outras 15 nações, eles estão recebendo a promessa não apenas do Senhor Jesus, que disse que o Espírito Santo viria, mas uma promessa antiga, uma promessa do profeta Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 28, quando diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então aquilo estava acontecendo exatamente no início da festa das semanas, que nós conhecemos como Pentecostes. O apóstolo Pedro também relembra aquelas pessoas que agora todos tinham acesso à salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as pessoas, sem exceção, elas têm acesso à salvação. Porque Pedro, ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 2 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. E ele está falando principalmente para os seus ouvintes ali, dizendo assim: você tem a oportunidade hoje de invocar o nome do Senhor.
Portanto, todos estavam tendo acesso à salvação. É interessante que o apóstolo Pedro também, nos versículos 22 até o 24, ele está mostrando, principalmente para aqueles estrangeiros, a respeito da vinda, a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Pedro estava fazendo um resumo de toda a história do Senhor Jesus, dizendo que agora, a partir de agora, vocês sabem disso e vocês vão acabar falando isso para os lugares aonde vocês voltarão, para as suas casas, para os seus bairros, para as suas cidades, para as suas nações. E todos, termina Pedro, todos, direta e indiretamente, crucificaram o Senhor Jesus. Por isso que Pedro diz no versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós crucificamos o Senhor Jesus, irmãos. Foram os nossos pecados que fizeram com que ele fosse morto. Por isso que todos, direta e indiretamente, crucificaram o Senhor Jesus. Agora imagine você vai para uma festa. Imagine você que de repente nessa festa, você é surpreendido por algo sobrenatural. Imagine que nesta festa existe muita, mas muita gente. E essa gente é surpreendida por algo que não é humano. E essa gente começa a ouvir de uma pessoa uma mensagem a respeito de Jesus, que certamente na época já havia sido falado por todos os cantos. 50 dias se passaram desde quando o Senhor Jesus fora crucificado, mas ainda toda a sua história era falada de boca em boca. Imagine, portanto, que este homem, agora Pedro falando a esta multidão, acontece diante da sua palavra, sem dúvida alguma, uma profunda reflexão. E diante dessa reflexão, você vê a avaliação dos ouvintes quando eles dizem: que faremos, irmãos? Diante de tudo isso que este homem acabou de falar para a gente, o que nós vamos fazer? Pois agora a responsabilidade está na nossa mão. Aí então vem a proposta de mudança, que é a proposta que o apóstolo Pedro faz, e a proposta é muito clara, e eu peço para que vocês leiam comigo, por favor, esse texto aqui embaixo. Arrependam-se e cada um de vocês seja... Vocês estão compreendendo? O que nós queremos falar para você aqui nessa noite, a partir dessa série de mensagens, é que você faça uma avaliação profunda e sincera. A mensagem da palavra de Deus, ela sempre traz avaliação para o nosso coração. E não foi diferente quando Pedro abriu a sua boca nessa primeira mensagem. Não foi diferente quando aqueles ouvintes começaram a entender que havia realmente algo especial ali para eles. Não foi diferente aos ouvidos deles que eles precisariam dar uma resposta. E não foi diferente o momento que eles se colocaram diante da mensagem de Pedro e disseram: o que nós vamos fazer? E é interessante que essa avaliação, que essa mensagem, ela continua sendo pregada até hoje, e que esse desafio do arrependimento, do batismo, é algo ainda muito claro em nossos dias. E é interessante que nesse sentido você vê o resultado. E o resultado foi uma conversão em massa, porque diz-nos o versículo que aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quantas pessoas? 3.000 batizados. 3.000. Eu quero nessa noite, nesta série de mensagens, nessa primeira série,
Quando nós estamos perto de terminarmos o ano de 2012, próximos a 2013, eu gostaria que nós sinceramente estivéssemos avaliando a nossa conversão, a nossa salvação. Nós percebemos claramente que o grande problema nas igrejas hoje não é a quantidade de pessoas, mas o grande problema que nós enfrentamos é que a grande maioria delas estão na igreja, mas não são salvas, não são convertidas. Elas pensam muitas vezes que são, mas não são do jeito que a avaliação ocorreu na vida dos ouvintes de Pedro e na reação que eles tiveram diante da mensagem, dizendo o que nós vamos fazer. E é claro que uma avaliação sincera pode produzir grandes mudanças na vida. Quando alguém indica para você o caminho, quando alguém indica para você o que você deve fazer, quando alguém chega para você e diz assim: existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, é lógico que isso vai produzir uma avaliação. E quando nós pensamos em avaliação, eu gostaria que você fizesse como nós estamos fazendo com a liderança da igreja. Nós estamos olhando para cada um de vocês, nós estamos olhando para cada um de nós, nós estamos avaliando pessoas, nós estamos avaliando ministérios, nós queremos mudanças. Mas pastor, está tão boa a igreja. Agora que terminou, agora que a gente não precisa falar tanto em dinheiro. Ontem nós recebemos uma notícia do presbítero Josué, que está em viagem. Ele disse assim: chegou as últimas faturas do empréstimo que nós fizemos, vai terminar em julho. Depois de julho, é só correr por um abraço. Como passou rápido, já está acabando, as últimas parcelas. Dá uma vontade, irmãos, de chegar para toda a igreja, que não está toda aqui, mas dá vontade de dizer assim: vamos fechar para o balanço. Vai fechar. Mas a igreja não é uma empresa, a igreja ela está sempre aberta para produzir avaliação. A igreja está sempre aberta para produzir aquilo que nós chamamos mudança na vida. Por quê? Porque nós compreendemos que, como povo de Deus em missão no mundo, nós precisamos apreciar aquilo que nós fizemos sempre, e sempre ter a perspectiva de não atrapalhar o Espírito Santo naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Repito, de tempos em tempos, nós precisamos fazer uma avaliação para saber se nós não estamos atrapalhando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele continua agindo da mesma forma, ele continua convencendo pessoas dos seus pecados, ele continua guiando a igreja e as pessoas a toda a verdade. O Espírito Santo continua fazendo a sua obra. Nós só precisamos entender se nós não estamos atrapalhando isso. Por quê? Porque nesse sentido, o que eu vou dizer agora não é, por exemplo, algo que vocês não sabem. Presta atenção nisso. Essa é uma das propostas que nós estamos trazendo para a igreja. Não fique preocupado se você não está conseguindo enxergar essas letrinhas menores. É só para você uma perspectiva de que nós estamos atentos a tudo isso. Nós estamos avaliando, repito, como liderança, e nós estamos o quê? Querendo mudanças. Nós não queremos fechar para balanço, pelo contrário, nós queremos estimular, abençoar cada membro, a fim de que ele entenda que há um propósito. E dentro dessa proposta de mudança, nós já apresentamos para você, numa série de mensagens, falando sobre o IPA, não a IPA, mas o IPA, que é o integrar, que é o participar e que é o alcançar. E nós entendemos que você precisa ter uma noção de que nós entendemos que cada membro deve ser consciente dos seus princípios e valores na igreja. Ele deve estar de acordo com as propostas que a igreja está colocando diante dela, e nesse sentido ele deve se apresentar, se integrar como um contribuinte fiel. A liderança nunca obriga ninguém a ser um contribuinte.
Isso, para mim, para o meu coração, uma pessoa ela é contribuinte a partir do momento que ela entende o que é conversão. Porque um convertido não tem problema nenhum com isso. Mas quem ainda não passou pela conversão tem problemas sérios com a contribuição. Mas nós pensamos também que se você quer participar de um processo de mudança, depois que você fez uma avaliação, você deve se esforçar pelo menos para duas coisas. Se esforçar para participar ativamente dos encontros semanais, dos grupos pequenos, porque aqui nós não temos o culto regular da semana. Eu estive reunido com 12 pastores no café da manhã na última quinta-feira. E todos eles chorando, que dava para colocar assim, você percebe que havia muita água no chão. Os pastores estavam ainda chorando porque durante a semana, quarta ou quinta-feira, eles não têm 10% da igreja reunida na igreja deles no culto regular da semana. Ainda continua esse nome, culto regular da semana. Mas está tudo irregular, porque as pessoas não vão. Mas de repente, você entende que existe uma proposta de mudança muito importante para a sua vida, onde você faz uma avaliação de que você precisa crescer em comunhão e que você deve participar, sem dúvida alguma, de um grupo pequeno. E mais do que isso, existe uma segunda proposta. Deve participar regularmente de algum ministério da igreja. Algum ministério você tem que participar respeitando o quê? O seu perfil e o seu dom. Essa é a mudança proposta. Porque nós cremos que a conversão, ela traz justamente isso, o dom do Espírito Santo. E não há nenhum crente convertido que não tenha pelo menos um dom. E mais, nós queremos alcançar. E quando nós falamos em alcançar, nós devemos entender que cada membro deve contribuir sistematicamente, através das suas orações, ofertas específicas e evangelismo pessoal, no testemunho verbal do amor de Jesus ao mundo. Em outras palavras, não se trata de uma mudança radical, não, irmãos. Se trata de uma proposta bíblica, onde você avalia como você está e você olha para o futuro com perspectiva de mudança. O que significa isso? Isso aqui é um apelo para nós efetuarmos realmente aquilo que a conversão nos chama. Porque a conversão nos tira de um caminho solitário, de um caminho muitas vezes onde você está olhando apenas para si, para você olhar para o todo, para você olhar para o fora e viver realmente aquilo que nós chamamos de eclesia. Essa é a mudança que almejamos como povo de Deus em missão do mundo. O grande problema é, o que pode nos levar a desejar essa proposta? E a resposta é única, a conversão. A conversão. Vocês ouviram a mensagem? Foram poucos de vocês que estavam aqui. Na parte da manhã, do vídeo palestra de Samuel Vieira, pastor de Anápolis. Aquela palestra mexeu com o coração daqueles que estavam aqui. Principalmente no sentido que ele dizia que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa de revitalização para ela crescer. Porque às vezes o tempo passa e nós perdemos a perspectiva de crescimento. Porque às vezes nós entendemos que já estamos no platô, que tudo está muito bem, que o pastor já está recebendo o seu salário, que a igreja já tem o seu lugar próprio, que os ministérios estão bonitinhos na igreja, funcionando razoavelmente bem. Então, para que incomodar com outras propostas? Samuel Vieira disse que nós devemos clamar como Raquel: dá-nos filhos, Senhor, senão eu morro. Dá-nos pessoas verdadeiramente convertidas, Senhor. A minha oração ultimamente não tem sido, Senhor, manda mais gente para a igreja, mas a minha oração ultimamente tem sido, Senhor, nós precisamos de gente convertidas. Porque é gente convertida que faz o trabalho do Espírito Santo. Portanto, o que pode nos levar a desejar essa proposta de integrar, participar e alcançar, sem dúvida alguma, é a conversão. Mas o que não é conversão? Aqui está algumas coisas interessantes, porque essa experiência da conversão é muito mal compreendida em nosso meio.
Esse é o grande problema. As pessoas ainda não entendem o que significa conversão. E eu começo a dizer para vocês que conversão não é uma simples decisão que você faz por Cristo, por exemplo, diante de um apelo. Não tenho nada contra apelo, por favor. Mas às vezes as pessoas creem que levantar um braço simplesmente é a decisão que você faz por Cristo. E eu entendo que tanto Cristo como o apelo são importantes, mas a decisão não pode ser tão simplista como parece. Irmãos, tem muitas pessoas que levantam os seus braços aceitando o Senhor Jesus e que mesmo assim vão para o inferno. Sabe por quê? Porque elas fizeram da sua conversão, repito, da sua conversão, algo tão somente simples. Segundo lugar, conversão não é recitar um credo. Eu sei que muitos de vocês sabem o credo apostólico de cor. Não é fazer uma oração como o Pai Nosso. Conversão não é sequer se integrar e fazer parte de um ministério ou departamento da igreja. Eu estou na igreja, então eu vou fazer parte de um ministério. Não é só isso. Conversão não é só integrar, não é só participar, e muito menos, não é só o desejo de alcançar. Conversão é muito mais. Conversão não é apenas a decisão de que agora você vai ter algumas mudanças na sua vida. Olha, eu tenho ouvido a mensagem da Bíblia e agora eu vou melhorar, eu vou mudar na minha vida. Eu sou muito mal e agora, a partir de agora, eu vou começar a ser um pouco melhor. Eu vou ser mais paciente com os outros. Tem muita gente paciente, né? Que começa a ler a Bíblia ou ouvir mensagens da Bíblia, ela fala assim: agora eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais paciente com os outros, eu vou ajudar os pobres, eu vou participar de um trabalho voluntário. Gente, isso aqui hoje é top. Você vai conversar com as pessoas, geralmente elas pensam assim: olha, eu estou precisando participar de um trabalho voluntário em alguma ONG. Você conhece? Eu falei: eu conheço um monte. Mas elas pensam que fazendo isso elas estão se convertendo. Elas estão entrando no processo da conversão. Eu vou à igreja aos finais de semana. Conversão não é a consciência de que você crê em Cristo e que agora tem um passaporte para o céu. Eu creio em Cristo. Eu tenho um passaporte para o céu. Sabe o que diz Tiago capítulo 2,19? Você sabe, a Bíblia diz, Tiago 2,19, que até os demônios creem e tremem. Os demônios creem muito mais do que muitos crentes, e eles tremem. E vou mais além: conversão não é aquele falso entendimento de que você sim sabe que é salvo, independente daquilo que os outros pensam. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele disse assim: pastor, o que importa é que eu seja salvo, o que os outros pensam a respeito de mim não importa. Eu falei: como que não? Você fazendo o que você faz, e você diz que é salvo, e você diz que o que importa é o que você pensa, negativo, meu camarada. Importa sim, senhor, porque o convertido ele tem uma mudança de vida, ele tem uma mudança de postura. Ele era assim, mas agora é de outra forma. Não venha com esse convencimento de que eu sou o que sou e o que os outros importam não tem nada a ver, porque a conversão ela tem frutos bem visíveis. E por último, conversão não é a opção por uma caminhada de vida cristã solitária ou virtual. Existe hoje muita gente que quer ser crente e que acha que é bom ser crente virtualmente, ou assistindo uma TV, um culto pela TV, ou até mesmo na internet. E por que ela faz isso? Porque pessoas, comunidade é sinônimo de problema. E problema, bastam os meus. Então as pessoas, elas simplesmente acham uma forma de viverem como convertida sem comunidade. E não existe conversão sem comunidade. Em outras palavras, conversão não é algo que você faz. Conversão não é autojustificação. Conversão não é autoaceitação.
Conversão é uma experiência interna, pessoal, que nos leva a reconhecer quem somos, que nos leva a reconhecer os nossos pecados, que nos envergonha diante de Deus, porque quando o Espírito Santo age no nosso interior, nós ficamos sim envergonhados por aquilo que nós fazemos e somos levados ao arrependimento, porque passamos a entender que nós desagradamos a alguém e este alguém é Deus e queremos viver agora uma vida tão somente para Ele. Conversão é isso. Mark Dever é um livro que nós vamos estudar no ano que vem. Ele tem um capítulo especial dedicado à conversão. Você consegue ler comigo isso daqui? Vamos sentar? Leamos. Conversão é mudar de direção. A palavra arrependimento no Antigo e Novo significa literalmente mudar de direção. Significa mudar de nossos pecados para o único Deus verdadeiro. Nossos pecados passados precisam ser perdoados. Nossa vida presente precisa ser reorientada. Nosso destino futuro precisa ser mudado do inferno do justo juízo de Deus para o céu do gracioso perdão em Cristo. Conversão é isso. Conversão, irmãos, é arrependimento para a vida. Sabe por que muita gente não entende isso? Porque até nos dias do Novo Testamento havia um problema sério com esse termo, conversão, com essa experiência. Atos capítulo 10 ensina para mim e para você que o apóstolo Pedro, ele, no momento que ele orava, ele foi levado numa visão a ter algo que Deus queria falar com ele. No fundo, Deus estava preparando o coração desse apóstolo para que ele fosse até a casa de Cornélio. Cornélio era um italiano, portanto, imagine você, um judeu segregado, que pensava que a salvação era apenas para o judeu, ter agora que ir pregar na casa de um italiano, o centurião Cornélio, que vivia em Cesareia. E ele tem 3 visões, todas iguais. É aquela visão que muitos de vocês conhecem, do lençol, que tinha alguns animais, que Pedro considerava-os impuros. E a visão dizia o seguinte: Pedro, você está com fome, eu sei. Mata esses animais e come. E Pedro sempre respondendo: como é que eu vou comer algo impuro? De forma alguma. Deus precisou falar com ele 3 vezes. Até que ele se tocou que realmente aquilo era algo, porque Deus estava movendo o coração dele alguma coisa. Foi quando os 3 mensageiros de Cornélio chegaram a Jope, na casa de Simão o curtidor, e eles estavam buscando exatamente por Pedro. Pedro desce de onde ele estava e ele disse assim: pode deixar que eu sei quem são esses camaradas aí, eles estão me procurando. Pedro foi até a casa de Cornélio. Detalhe, Cornélio era salvo. Por que eu digo que ele era salvo? Porque a Bíblia, quando fala a respeito de Cornélio, fala de um homem que temia Deus. Mas Deus também havia colocado uma visão diante de Cornélio, que ele, Cornélio, deveria preparar uma condição para que os seus familiares, os seus amigos, ouvissem o Evangelho. E ouvissem através de quem? De Pedro. Portanto, Deus estava ali fazendo com que as coisas se ajustassem. Quando Pedro chega, a casa está lotada. E ele então começa a falar: vocês sabem muito bem que eu não poderia estar aqui, porque um judeu não entra na casa de um gentil. E ele começou a pregar o Evangelho. E diz-nos o texto que houve uma conversão, porque o Espírito Santo atuou. As pessoas estavam falando outras línguas, inclusive. Pedro, todo alegre, saiu dali, mas ele sabia que ia enfrentar problemas sérios. Saiu de Cesareia, foi para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o pessoal tinha dito que ele entrou na casa de Cornélio. E o pessoal, os judeus,
que eram da turma da circuncisão, chegaram para Pedro e disseram assim: que papelão, hein, rapaz? Quer dizer que você foi na casa lá do Cornélio, do centurião, e você foi pregar o evangelho para os gentios? Aí Pedro então explicou toda a história, o que aconteceu. Eu só fui lá porque Deus falou para eu ir. Deus veio numa visão. E pasmem, Deus falou também com Cornélio. E vocês não sabem o que aconteceu. Quando eu comecei a pregar, houve uma manifestação do Espírito Santo. As pessoas se converteram. E os ouvintes de Pedro, ligados à circuncisão, judeus, chegaram a esta conclusão, Atos 11:18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Irmãos, conversão é arrependimento para o quê? Para a vida. Conversão é arrependimento seguido de fé. Toda conversão é seguida da manifestação do Espírito Santo. Vou repetir isso a vocês. Toda conversão é seguida da manifestação do Espírito Santo, e não tem conversão sem o Espírito Santo. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem provoca o arrependimento no nosso coração é o Espírito Santo. Todas as vezes que você ler no livro de Atos uma conversão acontecendo, você vai perceber que o Espírito Santo está presente. Aliás, Atos não é Atos dos Apóstolos, mas o verdadeiro nome desse livro é Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja e é o Espírito Santo que está convertendo o coração das pessoas. A conversão é nova vida, que se evidencia através dos seus frutos. Isso quer dizer que um convertido é sempre um ex-alguma coisa. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da palavra do pastor César quando ele pregou aqui. O convertido é sempre um ex-alguma coisa. O ex o quê, pastor? Um exemplo, um ex-ladrão, por exemplo. Um ex-viciado. E pense aí nos ex que você quiser. Os convertidos dão evidência de mudança. Por que eles dão evidências de mudança? Porque eles entram em guerra contra o pecado, mesmo quando continuam a pecar, mesmo quando continuam a tropeçar. Porque a conversão vem, ela nos atinge, mas você tem os seus tropeços. Mas eu quero dizer que um convertido, ele sempre está em guerra contra o seu pecado, demonstra um novo interesse em desfrutar da comunhão com Deus. É por isso que quando você vê alguém que está assim, muito ligado a um pecado e se converte, você vê a dificuldade que essa pessoa tem de se livrar daquela condição pecaminosa, que é o processo de santificação. Não pense vocês, irmãos, que é fácil para uma pessoa que se converte se livrar de um pecado, de uma vida de pecado. É por isso que você encontra ainda alguns crentes que só de sentir o cheiro da fumaça do cigarro, eles se converteram e às vezes é difícil de largar. É por isso que algumas pessoas às vezes vivem certos tipos de pecado e na conversão têm dificuldade de largar aquilo. E eu só entendo que as pessoas vão largar a partir do momento que elas reconhecem, a partir do momento que elas oram intensamente, não apenas elas, mas elas oram com pessoas que estão ajudando-a naquilo. Por quê? Porque conversão é nova vida e ela se evidencia através dos seus frutos. Os convertidos nas suas provações e desafios, eles reagem de maneira diferente do tempo de que eles não conheciam o Senhor Jesus. Me permitam aqui dar a vocês um testemunho bem pessoal, familiar.
A minha mãe foi diagnosticada essa semana com um problema muito sério. E nós, os filhos, estávamos com ela. E logicamente que a notícia daquela enfermidade traz uma preocupação e desassossego a todos, principalmente a ela. E eu olhando para ela junto com meus irmãos, eu disse para ela assim: agora chegou a hora da senhora reagir como uma filha do Eterno. Agora chegou a hora da senhora reagir como uma filha de Deus. Agora chegou a hora da senhora reagir como alguém que realmente é convertida. Por quê? É nova vida, irmãos. Porque quando você não tem o Senhor Jesus, a sua reação são as mais difíceis possíveis. Mas quando você entende que Deus está presente, você pode ter certeza de que Ele vai abençoar. A conversão é nova vida em uma nova comunidade. E aqui eu coloco a igreja. Quantas pessoas se converteram na mensagem de Pedro? Se você continuar a leitura, que nós paramos no versículo 41, se você continuar a leitura do texto, você vai se deparar como vivia agora essa comunidade. Por isso que eu digo que a conversão, ela tira você da comunidade mundana e leva você para a comunidade de Cristo. É diferente. Olha só o que diz o versículos 42 a 47 de Atos 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que o Senhor fazia? Acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, pastor, que quando uma igreja não cresce é porque ela está esquecendo de resgatar aquilo que ela deve ser. Porque quando você vive numa comunidade de convertidos, Deus olha com tanto carinho para essa comunidade que Ele começa a enviar pessoas. É Ele. É Ele. Nós simplesmente recebemos essas pessoas. Nós simplesmente discipulamos essas pessoas. Nós simplesmente fazemos aquilo que a Bíblia diz de aperfeiçoamento da nova vida dessas pessoas. Quero terminar dizendo que Deus, através da sua palavra, opera de formas diferentes. Por isso que a conversão, se nós formos contar a nossa história, pode ter certeza que muitos de vocês têm histórias diferentes. Alguns aqui entre nós foram convertidos num culto, outros talvez ouvindo uma música, e essa música acabou levando-os a Deus. Outros tiveram o coração transformado por causa de um testemunho pessoal de um amigo. Eu conheço uma pessoa que se converteu lendo a palavra de Deus sozinha, e Deus tocou no coração dela. Os meios são os menos importantes diante do dom de arrependimento que Deus dá para que nós abandonemos o pecado e experimentemos a conversão. Repito, não importa o meio pelo qual a pessoa ouve o Evangelho e se converte. O que importa, sem dúvida alguma, é o arrependimento e o abandono do pecado. Por isso que através da sua palavra Deus opera. E Deus continua operando da mesma forma que Pedro respondeu àqueles irmãos que não sabiam mais o que fazer. E ele disse: vocês têm que se arrepender dos seus pecados.
Portanto, nessa avaliação e mudanças, infelizmente está um pouco escuro aqui embaixo, mas eu tenho 3 atitudes para vocês pensarem, avaliarem. A primeira delas, atente às palavras de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Atente a essas palavras. Eu digo isso porque muitos ficam esperando que algo místico aconteça para a sua conversão. Há muita gente que entende a conversão só com algo que você realmente sente e sente profundamente, e não é nem sempre assim. Diz o pensador ou o pensamento: eu penso, logo. Mas as pessoas, às vezes místicas, como muitos de nós, eu sinto, logo resisto. Precisa sentir algo. Precisa sentir? Precisa ficar arrepiado? Precisa virar os olhos? Para se converter? Conversão é mudança de direção. Você quer algo mais claro do que Jesus falar para você? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer algo mais claro do que isso? Quando Jesus fala, arrependa-se e creia no Evangelho, Ele está dizendo assim: olhe para o seu erro, olhe para aquilo que você está fazendo, olhe para o seu pecado, arrependa-se, porque isso está me separando de você. E começa a mudar. Creia que eu tenho algo para você. Mude de direção. Não espere falar língua estranha para dizer que você é convertido. Como os muitos pentecostais, infelizmente, às vezes jogam na cara da gente olhando: você é convertido? Assim sou. Você já falou em línguas? Como se fosse necessário você falar em línguas. Para com isso. A conversão, ela vem de um arrependimento. Ela vem de uma crença profunda no Evangelho do Senhor Jesus. É lógico que eu entendo que a conversão é uma coisa tocante, impactante, e que você jamais vai esquecer aquele momento dizendo: naquele dia Deus falou para o meu coração e eu mudei. Segunda reflexão: avalie a sua vida e, se necessário, mude de direção. Avalie. A conversão implica em mudança de direção. São várias opções que você tem. Já percebeu? Na vida nós temos várias opções, mas a melhor delas é aquela opção onde você tem a convicção de que você está agradando a Deus. Isso é conversão. A melhor opção é aquela que você sabe que, se fizer, você está glorificando o nome de Deus. A melhor opção é aquela que te leva diretamente para Deus. Se alegrar em Deus e somente nele. Terceiro e último, até acabou. Viva intensamente as propostas bíblicas para a sua vida comunitária. O que eu quero dizer com isso? Viva o integrar, viva o participar, viva o alcançar, porque se você não viver essas coisas, eu vou olhar para você e vou desconfiar da sua conversão. Me permita dizer isso. Eu não julgo, mas eu desconfio que muitos não são convertidos. Porque se a gente não tem condições de, como convertidos, se integrar realmente de corpo e alma, abraçando os valores bíblicos de uma comunidade cristã, se eu não entendo que essa comunidade cristã precisa alcançar o mundo e que por conta disso vai precisar que eu contribua sistematicamente com ela, se eu não entender que Deus está me chamando para uma comunhão num grupo pequeno, se eu não entender que Deus, o Espírito Santo, me deu realmente um dom espiritual para eu atuar na igreja de Cristo, se eu não entender que eu preciso falar da minha conversão para outra pessoa, se eu não entender isso, eu vou desconfiar que a conversão ainda não aconteceu em você. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Posso pedir para você fazer uma avaliação? Pois eu estou pedindo. Avalie. Não permita que essa avaliação aconteça apenas no último dia do ano, quando geralmente a gente faz aquelas mesmas promessas. E não coloque esta avaliação com aquelas promessas que todas as vezes você faz, de ler a Bíblia toda vez, no ano todinho, de emagrecer, de fazer ginástica. Não coloque. Isso aqui é um assunto tão sério, porque nele está a nossa vida eterna em jogo. Não espere o próximo ano para avaliar a sua conversão, mas avalie hoje, nesse momento, se você realmente é convertido. Então mude. E que Deus o abençoe. E que Deus use essa igreja para aperfeiçoar você nesse caminho chamado Igreja de Cristo. Amém.